Bom dia, sétimo ano, tudo bom com vocês? Como que vocês estão hoje? Eu espero que vocês estejam bem. Eu fiquei fazendo as atividades, eu fiquei corrigindo provas e colocando no sistema, não sei o que lá, e estou gravando esse vídeo. Eu falo podcast, não sei porquê. Estou gravando esse vídeo exatamente à meia-noite e 15 de terça-feira. Não vou mostrar o horário agora porque eu estou com preguiça de colocar no Google para vocês, tá bom? Então, ó, seguinte. Eu espero, né, porque eu estou gravando isso antes da primeira aula do sétimo A dessa semana, mas eu espero que eu tenha conseguido falar com vocês aí sobre é, as unidades de medida aí de temperatura, que são o Celsius, o Fahrenheit e o Kelvin, tá bom? Eu espero mesmo que eu consiga falar isso para vocês. Conseguir, né, falar isso para vocês pelo Zoom. Então, o que a gente vai fazer? Eu gostei desse esquema, conversei com vocês nas aulas Zoom e parece que a maioria concordou, ou pelo menos quem estava lá presente, né, nas aulas Zoom concordou, que é, revisões e atividades e sei que lá, né, tudo isso daí é mais interessante, mais rápido e mais produtivo de fazer nas aulas do YouTube, né? E a gente acaba usando, né, as aulas Zoom justamente para discussão do conteúdo novo, né? Quando há algum conteúdo novo. Então vamos fazer assim. Eu gostei desse jeito. Se vocês acham melhor eu fazer essas atividades pelas aulas Zoom, posso fazer também. Mas parece que está funcionando muito bem dessa maneira, dessa forma, tá bom? Então, por favor, vou mostrar para vocês aqui. Opa, não é essa janela. Por favor, abra a apostila na página 327. Eu vou com muitas imagens e gesticulando e do jeito que vocês já sabem como que eu faço, né? A gente vai aproveitar essas atividades aí para revisar esse capítulo, que é o capítulo pré. O capítulo não, né? Unidade 3, termologia. A gente finalizou esse capítulo, olha só. E vamos para as atividades. E para isso, nós vamos usar, obviamente, a nossa querida lousa. Exatamente, vamos usar a nossa lousa. Não sei por que esse programa está cortando, essa mundiça está cortando a imagem quando eu compartilho a tela. Então não sei realmente o que está acontecendo. Não vou resolver isso agora. Durante a semana aí eu dou uma olhada, vejo o que realmente está acontecendo, uma pesquisada nas internet, tá? Vejo uns tutoriais aí. Então vamos lá. Atividades da página 327, correto? Centralizar mais um pouquinho. Aí. E é o seguinte, né? Nós vamos aí eu pergunto para vocês a questão 1 aí que vocês têm na apostila de vocês, com essa cor maravilhosa, né? A questão 1, que é o que é sensação térmica? Como diz o nome, né? Sensação térmica é a sensação de temperatura que o nosso corpo pode ter. Isso é relativo de uma pessoa para outra, mas existe uma média, né? As pessoas até falam, até aparece na televisão, né? A temperatura do ar é de 5 graus, mas a sensação térmica é de, por exemplo, menos 5 por causa dos ventos muito frios é, e muito fortes, né? Em certa região aí, tipo, por exemplo, São Joaquim, Santa Catarina, né? Que é a região mais fria do Brasil, que neva. Então, querer conhecer lá um dia? Eu quero, quem sabe? Quem sabe um dia, né? Então vamos lá. Vou colocar um texto aqui. Exercise 1. Vamos com calma, vamos numa boa, vamos sem pressa, né? Porque devagar se vai a longe, não é mesmo? Não é isso que as pessoas falam? Então, sensação térmica, lógico, vocês podem colocar a resposta de vocês, mas a minha seria a seguinte, né? O que eu falei para vocês. A sensação térmica é a percepção. Putz, o que aconteceu? É a percepção da temperatura
do ambiente pelas pessoas. Essa sensação pode ser diferente da temperatura real do ambiente, pois pode ser influenciado. Nossa, eu tô bom com as palavras. Eu acho que é porque é madrugada, né? Madrugada eu consigo trabalhar melhor, talvez. Pois pode ser influenciada pelos ventos, a umidade do ar e incidência com C é incidência solar. Ou seja, se tá, né, vamos colocar aqui vamos marcar aqui, ó, marca texto. Se o vento está forte, pode fazer com que a gente sinta, a gente ache, né, a gente sinta que essa temperatura esteja realmente mais fria do que ela realmente é. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Gente, deixa eu voltar aqui. Ah, pronto. Tem que aprender, pô, tem que aprender a usar isso daqui sem dar essas ratas. Aí, ó. Se o vento está muito forte, né, vai fazer com que a nossa sensação térmica fique, que a gente sinta, né, que esteja mais frio do que realmente está. Umidade do ar, umidade do ar, né, também pode influenciar, pois quanto mais úmido, mais frio, né, porque o ar, a umidade, a água, né, ela vai retirar o calor do ambiente. Então a sensação é que está realmente mais frio do que a temperatura real, original do ambiente, né? Incidência solar, por exemplo, se estiver ensolarado, né, os raios infravermelhos que são segurados aí, contidos pelos gases do efeito estufa, né, o calor que vem do sol, vamos facilitar o negócio aqui. O calor que vem do sol vai ser retido mais, né, caso não esteja nublado, caso mais dessa luz solar atinja a superfície terrestre. Então, se não está nublado, a gente vai sentir uma temperatura maior do que realmente está no ambiente, tá bom? Espero que eu não tenha repetido muito. Nossa, eu estava na frente o tempo todo, né? Deixa eu sair da frente aqui. Então é isso, galera. A sensação térmica é a percepção da temperatura do ambiente pelas pessoas. A sensação pode ser diferente da temperatura do ambiente, pois pode ser influenciada pelos ventos, umidade do ar e incidência solar. Vamos grifar aqui sensação térmica. Sensação térmica. Muito bem, muito bom. Continuando, exercício 2. Sai. Calma aí, deixa eu beber uma aguinha aqui. Pronto. Um estudante, depois de uma aula sobre os conceitos de temperatura... Opa, tô lendo a 3, caramba, é a 2. O que é temperatura? Ah, essa eu vou aparecer para explicar para vocês, ó. Que raios é temperatura? Vocês não podem se esquecer, porque eu repeti várias e várias vezes, não se esqueçam. É o grau de agitação das moléculas que formam a matéria. Então, dá para medir a temperatura do que é sólido, do que é líquido e do que é gasoso. Lembrando que é molécula, né, que eu falei nas aulas 1, tá? Os átomos eles se juntam formando moléculas que formam substâncias que nós conhecemos, né? E essas substâncias, essas moléculas, elas ficam muito agitadas quando elas têm muita energia, né? E esse grau de agitação por conta da energia, né, pode ser medida, mensurada, geralmente por meio de instrumentos que estão calibrados aí em diferentes unidades. Pode ser Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Aqui no Brasil e em quase todos os lugares do mundo, exceto 3 países, né, nós usamos Celsius. E esses 3 países que são Estados Unidos, Myanmar e Libéria, eles usam Fahrenheit, tá bom? O resto de todo o planeta Terra aí usa graus Celsius, tá bom? Então, o que seria temperatura? Temperatura
temperatura, parei de repetir, temperatura, falei de novo, é a medida do grau de agitação das moléculas de determinada matéria. E essa matéria pode ser sólida, líquida ou gasosa. Muito bem. Então não se esqueçam, galera. Temperatura é isso aqui, ó. Você tem que levar para a vida. É para a vida que você tem que levar. É a medida. Meu Deus do céu. Deixa eu pôr uma régua aqui. Ó, ó, ó. É muito chique, gente. Ah, eu sou muito chique. Olha, tem até uma régua aqui. Que maravilha. Será que vai dar certo? Eu acho que vai. Nossa, não, porque tá... Ah, Jesus amado. Calma que eu vou ficar bom nisso daqui ainda. Você tá rindo, né? É, eu sei que você tá rindo. Mas tenta fazer, tenta usar isso daqui. É difícil, tem um monte de coisinha e é diferente do Word. Eu não tô acostumado não, cara. Mas eu vou pegar o jeito porque eu gostei. Eu vou usar essa ferramenta aqui, que é a lousa, né? O Microsoft Whiteboard. Temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas da matéria, tá bom? Então, é medida do grau de agitação das moléculas da matéria ou de determinada matéria, também serve, tá bom? Que pode ser sólida, líquida ou gasosa. Muito bem, pode ser um sólido, um líquido ou gás. Por exemplo, nós conseguimos medir a temperatura do nosso corpo, nós somos sólidos, né? Quer dizer, 70% nosso é feito de água, né? Sólido, mas podemos dizer que nós somos aí essencialmente sólidos, né? Então podemos medir, por exemplo, a temperatura do nosso corpo, a temperatura do ferro, a temperatura de uma panela de alumínio, a temperatura do arroz, né? Que foi feito, acabou de sair do forno, a temperatura de uma pizza, que delícia, ó, dá até água na boca. Temperatura de algo líquido, da água, temperatura do leite, temperatura, vamos pensar, do ácido sulfúrico, de qualquer coisa líquida, sim. Algo gasoso, por exemplo, a temperatura do ar atmosférico que aparece, por exemplo, quando a gente vai no aplicativo de previsão do tempo, né? Sim, também. Então é isso que eu quero que vocês nunca mais se esqueçam. Vamos parar de enrolar que já foram 13 minutos, a gente fez 2 exercícios, olha só. Agora vamos lá, né? Continuando. Exercise 3. Deixa eu aparecer para vocês. Olá, tudo bem? Então vamos lá. Exercício 3. Pergunta o seguinte. Um estudante, depois de uma aula sobre conceitos de temperatura e calor com o professor Alexandre, tentou explicar para seu colega por que a água que estava sendo aquecida em uma panela estava muito quente. O que ele falou? Vamos dar um nome para esse menino aqui. Ele se chama Roger. Ele já nasceu com 30 anos com esse nome. A temperatura da chama do fogão passou para a panela e dessa para a água. A explicação está correta? Ai, será que está correta? Justifique. Vamos pensar o seguinte, então. Temperatura, eu parei para beber uma aguinha. Temperatura é diferente de calor. Temperatura, presta atenção. Presta atenção. Qualquer coisa, volta o vídeo. Se você não entendeu, volta o vídeo, tá bom? Presta atenção. Temperatura é diferente de calor, porque temperatura é o grau de agitação das moléculas de determinado corpo, né? Pode ser, por exemplo, nesse caso aqui, a água, né? Algo líquido. Então, o grau de agitação das moléculas. Muito bem. O calor é energia em transição, é energia que está se movimentando, que está sendo transferida. Melhor dizendo, né? Energia transferida. O que significa isso?
Por exemplo, tem uma panela muito quente. Ó, tipo isso daqui, ó. A panela muito quente. Isso aqui é uma panela. Não vou fazer propaganda dessa academia porque eu não faço mais, nem treino mais lá e nem tô treinando mais porque as academias estão fechadas, né? Então, ó, vamos pensar, deixa eu pegar alguma coisa. Esse daqui, ó, esse rolinho, essa fita crepe aqui. Bom, aqui é uma panela quente. Muito bem. Aí o que você vai fazer? Você vai se aproximar, né? Você vai aproximar sua mãozinha dessa panela quente. Vai aproximar, aproximar, aproximar. Quando você chega pertinho, você não precisa encostar. Quando você se aproxima bastante, você vai perceber que você vai sentir o calorzinho dessa panela quente. Pode ser de feijão, de arroz, de qualquer coisa que vocês fizeram aí na casa de vocês, tá? Você vai sentir esse calorzinho. Esse calorzinho justamente é o calor que está sendo transferido da panela para o ar que está aqui, ó, né? Olha o meu olho aqui, ó. Para o ar que está entre a sua mão e a panela, né? E que está saindo do ar e está indo para a palma da sua mão, tá? Isso é calor. Então, o que o Rogerzinho falou aí que foi o seguinte, ó. A temperatura da chama do fogão passou para a panela e dessa para a água. Não, na verdade o calor que passou do gás em combustão, né, da chama do fogão, passou para a panela, da panela passou para água, né? E se for, por exemplo, tiver macarrão lá, né, que você tem que colocar na água fervendo, esse calor passou da água para o macarrão. Temperatura é o grau de agitação das moléculas da chama do fogão, da panela, da água, enfim, de qualquer coisa que esteja lá nesse sistema, né? Enquanto que o calor é quando essa energia ela está em transição de um corpo para o outro, né? Do fogão para a panela, da panela para a água, né? Essa transição aí, toda essa movimentação é calor, tá bom? Então, vou colocar aí na tela o texto ou uma resposta aí muito interessante e plausível para vocês colocarem e revisarem sobre o assunto e nunca mais esquecerem. Pelo amor de Deus, não esquece o que é temperatura. Eu vou perguntar... Eu não vou fazer muito barulho porque meus pais estão dormindo. Mas eu vou perguntar na próxima aula. E a cor dessa apostila não me dá muita autoridade quando eu fico bravo. Enfim, vamos lá, vamos continuar. Então, ficou assim. Para que a afirmativa estivesse correta, Roger, nosso estudante... Não vou colocar Roger, né? Pra mim, esse estudante que tem cara de Roger. Apesar de eu nunca ter visto a cara dele, né? Mas enfim, vamos consertar isso aqui. O estudante deveria ter dito: o calor da chama do fogão passou para a panela e dessa para a água. Então vamos grifar o mais importante aqui. O calor, né? O calor. Só, né? Em vez de falar temperatura, era só ele ter, em vez de falar do temperatura, falar do calor. Então ele não errou tanto assim. Lógico, é uma diferença muito importante que vocês não devem esquecer, né? Mas foi só isso mesmo, só trocar esses nomes aí que tá tudo certo, que deu tudo certo. Muito bem, pessoal. Olha eu aqui, tudo bom com vocês? Vocês vão se assustar, né? Se eu fizer assim, ó. Pera aí. E agora, dá um medinho, ó. Olha os meus dentes aqui. Tô parecendo o gato da Alice, né? Vamos continuar com a matéria. Ó, até eu assustei, hein? Nossa, cara. Nossa. Eu vou acender a luz, porque eu não sou muito corajoso não, viu? Não sou muito corajoso não. Eu vou acender a luz aqui e já volto, peraí. Mas de qualquer forma deu um efeito legal, hein? Vou usar isso nos próximos vídeos. Obrigado, gente, pela ideia aí. Depois vocês me falam na aula Zoom se isso realmente deu medinho em vocês ou não, porque, né? É um vídeo, simplesmente. Bom, vamos continuar, né? A gente parou aonde mesmo? Nossa, como eu mudo de assunto rápido.
Exercício 4 vamos fazer agora. Então vamos lá, vamos ler. Exercício 4. Por que o termômetro deve estar em contato com o corpo para medição? Sob a axila ou na boca? Ou às vezes no ânus, né? Existem os termômetros de gente, também maioria de cachorro, graças a Deus, que é inserido no orifício do ânus, né? Pois é, gente, tô falando sério, existe mesmo. Você deve saber disso também, né? O veterinário usa bastante. Mas nós, seres humanos, graças a Deus, utilizamos principalmente aquele que vai na boca, ou na axila, ou se não, aquele que encosta na testa ou fica bem próximo à testa, né? Que eles estão usando bastante nos supermercados por aí para ver se o pessoal está com febre. Lógico que quanto menos contato, né? Se tiver aquele espacinho entre aquele revolvinho lá e a testa, né? A chance dessa medição estar errada é muito grande. É mais assim, por cima, para ver se realmente alguém não está com uma febre muito forte. Mas só. Bom, vamos voltar, né? Por que o termômetro deve estar em contato com o corpo para medição sob axila ou na boca, sendo necessário aguardar um tempo para medir a temperatura? Entendi. Porque é o seguinte, né? Primeiro, vamos lembrar a diferença de temperatura e calor. Primeiro, antes disso, né? Deixa eu pegar uma imagem para vocês aqui de um termômetro. Aí eu vou explicar. Muito bem, aqui está um termômetro, né? Vamos pensar o seguinte. Tá vendo essa pontinha aqui, metálica? Tá vendo, né? Essa pontinha metálica. Então, essa pontinha metálica aqui, ela recebe a temperatura do nosso corpo. Não! Ela recebe o calor do nosso corpo, ou seja, a energia em movimento, a energia que é transferida do nosso corpo para o termômetro, para essa pontinha aqui, né? Essa energia, quando é transferida, ela é chamada de calor. E essa energia vai agitar as moléculas do metal que forma essa pontinha aqui, que é sensível, né? Então, ela vai agitar e com isso a temperatura dessa pontinha aqui do termômetro vai aumentar. Para que isso aconteça, precisamos esperar aí alguns minutos, né? Não lembro se são 3 ou 5 minutos. E aí, no caso aqui é um digital, né? Um termômetro digital. Vai aparecer aqui no visor a temperatura, tá? Temperatura aproximada, né? É difícil ser exata, né? O termômetro analógico, aquele que tem o mercúrio dentro, ele é mais exato, dizem ser mais exato do que o digital. Nossa temperatura, né, a temperatura do corpo humano, aí, média ou normal, fica entre 36 e 37 graus, tá? Por volta dos 36 a 37 graus. Muito bem, então vamos lá. Pergunta novamente, né? Para a gente lembrar. Por que o termômetro deve estar em contato com o corpo para medição sob a axila ou na boca, se necessário aguardar um tempinho para medir a temperatura? Então, seguinte, eu vou escrever junto com vocês e vou falando e explicando a minha ideia aí, tá bom? Então, vou escrever, não vai aparecer na tela agora para vocês, porque o cretino desse programa tá cortando a imagem. Não sei por que isso está acontecendo, por que vocês estão fazendo isso comigo? Mas, vamos fazer o seguinte então, eu vou escrever e aí eu mostro para vocês quando eu terminar, tá bom? Vai ser assim, em instantes mesmo, porque eu vou cortar quando eu estiver escrevendo, né? Óbvio. Então, essa resposta ela ficou um pouquinho mais extensa do que eu gostaria, né? Mas fazer o quê, né? Seguinte, contato do termômetro com nossa pele ou mucosa, né? No caso, se a gente colocar dentro da boca, né? Vai ser a mucosa lá de dentro da boca aqui, né? Essa mucosa aqui de dentro. Deve ser feito por alguns minutos, já que acontecerá trocas de calor do nosso corpo com a ponta do termômetro. Dessa forma, o componente do termômetro aumenta sua temperatura, que é marcada no visor do aparelho ou pode ser vista na dilatação do líquido mercúrio em seu interior. Como nós dissemos, né, dilatação dos corpos, né, como por exemplo, dos líquidos também, né? E a gente viu como que funciona um termômetro analógico também. Eu espero que eu tenha falado isso com vocês também, porque eu falei com os oitavos e agora os sétimos eu não lembro, porque eu confundo tudo, é um monte de turma. É nono, depois volta para sexto, depois sétimo, depois oitavo, depois sexto de novo. Ixi, Maria. Então, dá um rolo na minha cabeça e eu não lembro se eu falei, para quem que eu falei, se eu falei pro sexto, pro sétimo, pro oitavo, pro nono, né? E vocês estão vendo coisas parecidas, tá tirando o nono ano que tá vendo química,
sexto, sétimo e oitavo estão falando, né, os assuntos são muito parecidos. Então, acaba confundindo o titio, né? Caso eu não tenha falado aí sobre o termômetro analógico, por favor, se vocês lembrarem, me lembrem nas aulas aí, na próxima aula Zoom, tá bom? Na última aula da semana. Então, se você quiser copiar, obviamente, né? Se você quiser copiar, é só pausar o vídeo e copiar, e depois você volta, tá bom? E eu vou continuar aqui. Seguinte, vamos para a questão 5. E eu acho que nós temos aí 15 minutos de aula, né? Isso, 15 minutos. Para não ficar muito maçante, muito, né? Vamos tentar fazer até às 6, às 7, às 5 e às 6, né? E se der um certo tempinho aí, a gente faz às 7 também. Vamos ver como que vai ser a toada, né? Como que vai ser nosso ritmo. Então vamos para o exercício 5. Vamos lá. Leia comigo, portanto. Deixa eu ficar maiorzão aqui, ó. Estou grandão, olha só. Então vamos lá. Observe as afirmações a seguir relacionadas a diferentes escalas termométricas. Nossa, até falhou minha voz. Termométricas. Ah, verdade, a escala Celsius. Vamos fazer isso daqui. Eu espero que eu tenha conseguido falar com vocês na primeira aula, né? Principalmente do sétimo A, na primeira aula da semana. Na escala Celsius, atribui-se ao ponto de fusão do gelo 0 grau. Sim, Celsius ele está. A escala Celsius ela está programada aí, ou ela está. Como que eu posso dizer? Ela está calculada nos pontos de fusão e de ebulição da água. Tá? Então, ó, na escala Celsius, atribui-se ao ponto de fusão do gelo 0 grau. Ou seja, o gelo ele se torna líquido a partir do momento que ele passa do 0 grau. Gelo, ele fica tem a água pura, né? Gelo de água, feito de água, porque existe gelo também de gás metano, por exemplo, em outros planetas, né? O gelo formado pela água a 0 grau, né? Ele fica a 0 grau, passou de 0 grau, né? Ficou em algum número positivo, ele vai para o líquido. Tá certo? Então, atribui-se ao ponto de fusão do gelo 0 grau e ao ponto de ebulição da água 100 graus Celsius, exatamente. Então, a água a 100 graus Celsius, ela entra em ebulição. O que é ebulição? É quando você coloca a panela no fogão, você liga o gás, aí espera um pouquinho e tal. Lógico, você acende o gás, porque se você só ligar e deixar o gás saindo, você vai acabar morrendo intoxicado, então por favor não faça isso. Então você acende o gás. E aí vai chegar no momento que a água ela vai esquentar tanto que ela vai começar a ebulir, né? Vai começar a sair aquelas bolhas. Então isso daí é ebulição. Esse é um sinal de que ela chegou próximo aos 100 graus. Por que próximo? Ela só entra em ebulição aos 100 graus na pressão atmosférica de 1 atm. Onde que é isso? Na praia, em regiões litorâneas, ao nível do mar. Aqui a gente está uns 500 metros acima do nível do mar. Então, ela vai entrar em ebulição a quanto, mais ou menos? 90 graus, 95 graus, eu chutaria isso. 95 graus Celsius, 93, né? Próximo do 100, mas não chega a 100. Bom, vamos lá então. A 1 está correta. Na escala Fahrenheit, o ponto de fusão do gelo corresponde a 32 Fahrenheit. Vamos ver. Sim, fusão do gelo, 32 Fahrenheit. 32 graus Fahrenheit, isso mesmo. 1 grau Celsius equivale a 32 Kelvin. Não, né, gente? 1 grau Celsius, não. Se 0 grau corresponde a 273... Calma aí. 0 graus Celsius corresponde a 233 Kelvin. Não tem graus. 0 graus Celsius corresponde a 273 Kelvin. Menos 273 graus Celsius corresponde a 0 Kelvin, que é a temperatura na qual não existe movimentação ou agitação das moléculas. A agitação é zero. Tá? Isso é encontrado em lugares muito específicos no universo. No nosso planeta a gente não encontra. 1 grau Celsius corresponde
num grau Celsius corresponde a 274 Kelvin. Tá? Então não, a 3 está errada. Então o correto é a alternativa... os números corretos aí na 5, né? Vai estar espelhado, mas fazer o que, né? Os números corretos aqui da 5 são os números romanos aí 1 e 2, tá bom? 1 e 2. Alternativa beribola, tá bom? Vou colocar aqui na tela para vocês não terem dúvida. Muito bem, aqui está para vocês. Alternativa B. Então, 1 e 2 são as afirmativas corretas, alternativa B. Vamos para o exercício 6. Então, vou ficar aqui na tela cheia, o mais cheio possível. Essa carona de bolacha. Nem tanto, né? Na verdade, acho que minha barba está muito grande aí e fica com a cara meio... Mas eu vou fazer. Essa semana eu faço a minha barba. Vamos lá, então. 6. Antes de uma viagem de férias para os Estados Unidos, um estudante bebeu água. Quer dizer, eu não sou mais estudante, né? Mas a gente está em constante aprendizado. A pessoa que bebeu água fui eu. Vamos continuar aqui. Não vamos sair da história, hein? Foco. Um estudante brasileiro verificou na previsão do tempo que a cidade de destino teria temperatura mínima de 32 graus Fahrenheit. No dia da viagem, colocou bermuda e camiseta, mas ao desembarcar sentiu muito frio. Por que ele se enganou? Ele falou 2 graus Fahrenheit, 32 graus Fahrenheit vai ser igual a 32 graus Celsius, vai estar um calor do cão, né? Mas não. Vou mostrar um gráfico para vocês para explicar melhor. Então é o seguinte, galera, eu me tirei daqui, deixa eu me pôr aqui, porque às vezes é bom vocês verem também a minha imagem, mas calma que eu vou diminuir meu tamanho aqui. Pequenininho, pequenininho, deixa eu ficar aqui do lado esquerdo. Lado esquerdo do peito, dentro do coração. Pronto, estou aqui. Então é o seguinte, galera, ó. Esses 3 termômetros, vocês têm aí algo parecido na página 326, né? Com essas tirinhas aqui, né? Mostrando aí a comparação entre Celsius, que é esse que está no meio. Peraí, deixa eu ver qual que é o meu mouse que aparece duplicado aqui. Ah, esse daqui que aparece para vocês. Celsius, que está no meio aqui em azul. Fahrenheit, que está em rosa aqui do lado esquerdo. E do lado direito em verde, o Kelvin. Bom, tem uma conta muito louca, né, para transformar Fahrenheit em Kelvin. Desculpa, Fahrenheit em Celsius, né? Porque não é uma escala igual, né? Não é uma escala que segue as mesmas medidas, né? Agora, graus Celsius para Kelvin, né? Que Kelvin não tem graus, é só Kelvin. De graus Celsius para Kelvin, é só você adicionar para Kelvin, né? Adicionar 273, tá bom? É só uma soma tranquila. Você pega esse número aqui e soma. Fahrenheit não, porque, né, tem uma equação muito louca. Mas é o seguinte, né, ele pediu, já nessa imagem a gente já consegue perceber que é o seguinte, 32 Fahrenheit que o estudante brasileiro cabeçudo, né, deve ter ido para os Estados Unidos, ou ele foi para os Estados Unidos, Mianmar ou Libéria, na África, né? Provavelmente se ele for fazer um intercâmbio para estudar, eu acredito que tenha sido Estados Unidos. Então, ele provavelmente foi para os Estados Unidos, falou, onde eu vou, né? Alasca, sei lá onde, né? Norte, né? Fronteira com o Canadá no inverno, vai estar o quê? 32 Fahrenheit, né? Eu vou de bermudão e camiseta, né? E regata. E aí ele chegou lá, esquisito. Chegou lá, 32 Fahrenheit, era na verdade 0 graus Celsius. Tava nevando lá, bicho, né? Tava muito frio. E ele virou um picolé brasileiro. E é isso mesmo. Então vamos lá, né? Vamos escrever aí uma respostinha para 6. Essa respostinha ficou boa, Espero que vocês tenham gostado também, ó. A temperatura vista pelo estudante estava na escala Fahrenheit, que é usada nos Estados Unidos, Mianmar e Libéria. Provavelmente foi para os Estados Unidos, né? Para estudar. Para compreender a temperatura do local, o estudante deveria ter feito a conversão de Fahrenheit para Celsius, e assim notaria que 32 Fahrenheit corresponde a 0 graus Celsius. Tá bom, gente? Então, se quiser copiar isso daí, pausa o vídeo e copie, né? E
eu vou então falando tchau para vocês. Ah, não copiou? Volta lá, né, gente? Volta lá e copia. Coloque aí na apostila de vocês. Eu vou falando tchau para vocês. Estamos chegando aí nos 40 minutos. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se divertido, espero que não tenha ficado chato, insuportável e maçante, né? E antes disso, né? Parabéns aí para. Eu ia tocar uma musiquinha, mas não vai dar tempo, vai ficar muito longo esse vídeo se eu tocar uma musiquinha. Mas parabéns aí para. Coloquei aqui. Isabelle e Lauane do sétimo A fizeram aniversário aí essa semana ou semana passada, não me lembro. Fizeram um aniversário aí próximo. Então, muita saúde, felicidades, né? Se cuidem. E todos vocês, inclusive as aniversariantes aí, Lauane e Isabelle, tá bom? Fiquem em paz e falou, vou nessa.